Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Quem tá falando com vocês é o professor Douglas Canário, o passarinho mais famoso do Brasil. Para quem ainda não me conhece, sou professor de Direito Administrativo e Legislações Específicas. Sou do Rio de Janeiro, sou carioca, né? Acho que já deu para perceber. E eu tô aqui para trabalhar um pouquinho com vocês da matéria de Direito Administrativo chamada de improbidade administrativa. Eu sigo com vocês aqui no tópico de improbidade, vou colocar alguns conceitos aqui, a gente vai trabalhar. Eu sempre deixo, tá? E hoje não seria diferente, eu deixo minhas redes sociais com vocês. Minhas redes sociais é @professor Canário. Qualquer dúvida pode me chamar por ali que eu vou te responder do que eu puder, beleza? Mas vamos lá, Canário, vamos tacar fogo. Primeiro conceito de improbidade administrativa diz assim, ó. Improbidade administrativa. Ato de improbidade administrativa é todo aquele que custa a administração pública e do interesse público importa em enriquecimento ilícito, que está previsto no artigo 9º. Artigo 9º de qual lei? Da lei de improbidade, a lei de número 8429. Que causa prejuízo ao erário, que está previsto no artigo 10º, e que atenta contra os princípios da administração pública, que está no artigo 11º. Curso de Direito Administrativo, Júnior, enfim, da Juiz pode. Na Constituição Federal diz assim, ó, no artigo 37, parágrafo 4º, tratou de improbidade administrativa e diz: os atos de improbidade administrativa importarão suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento erário. O mais importante, se você reparar, é que ele diz assim, ó, vírgula, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Isso aqui é importante, muito. Quando a Constituição trata isso aqui pra gente, cara, que ela traz, ó, vamos jogar aqui um OBSzinho. Quando a Constituição Federal traz pra gente essa parte de improbidade administrativa, prevista no artigo da Constituição Federal, qual artigo, Canário? O artigo de número 37, parágrafo 4º. E que ele diz que os atos de improbidade administrativa importarão a famosa suspensão dos direitos políticos. Aí ele diz pra gente a famosa perda da famosa função pública. Aí ele diz a indisponibilidade dos bens. Isso aqui, muito famoso, a gente vai trabalhar isso já. Aí ele diz a indisponibilidade dos bens na forma e gradação previstas em lei. Quando ele coloca aquela vírgula e coloca na forma e gradação previstas em lei e fecha a vírgula, o que ele quer dizer? De acordo com 8429. É isso que a Constituição faz. A Constituição, desculpe o termo, ela joga assim, isso aqui não é comigo. Como vai funcionar? Aí você tem que olhar na forma que está na lei. Na forma que está na lei é na lei de número 8429. A Constituição Federal, quando veio em 88, ele trouxe para a gente o que uma lei iria dizer. E essa lei é que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Beleza? Aí ele diz, isso sem prejuízo da ação penal cabível. Vamos lá. Isso aqui tem muita coisa boa para a gente queimar. Como assim muita coisa boa? Primeiro, eu já entendi que é suspensão dos direitos políticos. Tranquilo, Canário. Suspende, o cara não pode usar ou seja, votar nem ser votado. Perfeito. Ele perde o famoso direito político. Isso aí não vai entrar em discussões políticas, não, mas é o que alguns relatam que teria que ter acontecido no passado, enfim, coisas desse tipo. Perda da função pública, ou seja, ele pode perder o cargo, sim. Inclusive, se eu for olhar nos estatutos, eu vou dar como exemplo a 8.112. Mas é claro que tem os demais estatutos. Eu sei que o seu é diferente. Show. Enfim, na 8.112, uma das formas de demissão, se você for olhar na lei, é improbidade. Canário, o primeiro raciocínio é, o que é improbidade? Só para poder tentar entender o porquê que o cara perde o cargo, se eu não conseguir raciocinar o que é improbidade. Improbidade, gente, é um ato de desonestidade, ou seja, que traz a ideia de enriquecimento ilícito, que atenta contra o princípio, ou seja, o que causa prejuízo. Perfeito. Esses atos aqui são atos ilegais, concorda comigo? Sem nunca ter estudado na vida, com seu conhecimento de mundo, é isso que eu quero que você venha. Vem com seu conhecimento de mundo, vem pra cá, vem junto comigo, deixa teu coração bater. Já entendi que não é um ato certo, é um ato errado, perfeito. É um ato que vai de encontro à lei, perfeito. Já entendi essa linha de raciocínio. Então, se esse ato aqui vai de encontro à lei, o cara pode perder os seus direitos políticos, votar e ser votado, perfeito, Canário. Ou seja, ele não tem mais o gozo dos direitos políticos, consequentemente, abre aspas, ele não poderia ocupar cargo público, porque um dos requisitos é estar em gozo dos direitos políticos. Perfeito. Canário, eu já entendi que ele pode perder o cargo. E perder o cargo, como você disse, lá no 8.112, uma das formas de demissão, salvo engano lá no 132, ele vai trazer que uma das formas de demissão é praticar a improbidade. Praticar ato de improbidade. Não leva a crime, não. Crime é um negócio muito pesado. Aqui é ato de improbidade. Quando ele pratica esse ato de improbidade, uma das formas dele ser penalizado, Canário, é perdendo a sua função pública. Então ele pode vir a figurar num processo administrativo, por exemplo, Canário, sim, e pode estar lá na ação penal cabível também, sim, ele pode responder na ação penal cabível. Perfeito.
Uma pergunta que se a banca quiser aprofundar um pouquinho, isso aqui eu quero te nivelar para mais, então vem comigo. Se a banca perguntar se o cara foi absolvido na esfera penal lá e ele já tinha perdido o cargo pela função, na função aqui, já tinha gerado a perda da função, vincula a esfera? Toma cuidado. Até vincula. Só vincula se for o quê? Negativa de autoria ou inexistência de um fato. Lembra sempre disso. Não é toda sentença judicial que vai vincular a esfera administrativa. Mas se for de absolvição por negativa de autoria ou inexistência do fato, não há o que se falar. Catarina, isso é alguma jurisprudência? Não, está na lei. Inclusive, se você quiser como base, está no artigo 126 da 8.112 de 90. Ele vai dizer que uma sentença vincula a esfera administrativa se for negativa de inexistência do fato ou de sua autoria. É assim que diz lá na lei. Então, preste atenção. Então, já entendi, canário, para você ficar com essa carta na manga. Essa perda da função pública, realmente o cara perder. Ele pode perder e vir uma sentença judicial e interferir nessa esfera? Até pode. Sim, se essa sentença judicial for de absolvição, por quê? Fala comigo, deixa o teu coração bater. Por negativa de autoria ou por inexistência de um fato, beleza? Isso aqui já deixou tua carta na manga, tranquilão? Coração batendo firme e forte. Olha pra mim, olha no fundo do meu olho. Isso mesmo, vem que daqui a pouco a gente vai fazer um mapinha mental, fica tranquilo. Essa indisponibilidade dos bens, você já viu. Vi não, canário, viu sim, ó. Eu não posso falar. Eu sou carioca, né? Então eu vou falar, no meu estado posso falar. E aí, o que acontece? Há muito tempo atrás, teve um juiz que estava dando um rolê com o carro de um cara que eu não posso falar o nome. Começa com e termina com isso aí, Batista, perfeito. O início eu não posso falar. Mas aí, canário, pode isso? Não pode. Caralho, sério, não pode. Mas por que aconteceu? Porque é Brasil. Mas não pode. Mas olha pra cá, olha pra mim, olha no fundo do meu olho. Vou te explicar o que acontece. Os bens, quando ficam disponíveis, por quê? Porque eu consigo entender, eu consigo inferir, eu consigo deduzir com forte indício que o cara fez merda. Beleza? Fez merda, fez caquinha. Show de bola. Se ele fez merda, a chance dele ter gerado um prejuízo para o Estado é muito grande. E o Estado quer fazer o quê? Quer colocar aquele dinheiro de volta nos cofres públicos. Beleza? Esse é um raciocínio lógico. Então, se você toma um prejuízo, você quer o quê? Poxa, eu quero recuperar esse prejuízo que eu tomei. Então, se coloca na qualidade de Estado. Mesma coisa é o Estado. O Estado quer voltar com esse dinheiro de volta. Aí o Estado fica, meu Deus, mas eu sei que foi esse cara. Mas aí o cara diz, haha, devido ao processo legal, ninguém é considerado culpado, senão após o trânsito julgado. E aí, canário, o que aconteceu é que ficou nessa. Aí o que acontecia? O cara ia pegando os bens que ele tem todinho. Por exemplo, ele deve R$10. Aí isso aqui vale 2. Aí ele tem 5 dessa daqui, que vale R$2. Aí ele pegava as 5. Ele está com R$10 de dívida. Ele pegava as 5 que ele tinha e vendia as 5. E aí no final falava assim, agora você foi condenado, tem que pagar. E ele diz, eu não tenho nada. É isso que acontecia. E aí, canário, não pode. Hoje eu faço o quê? Eu não posso pegar aquelas canetas dele, ó, lembra a caneta de R$2 cada uma? Ele devia 10. Eu não posso pegar as canetas de R$10 dele hoje? Posso. Eu posso pegar canetas e sair vendendo? Não, porque eu tenho devido ao processo legal. Ninguém é considerado culpado. Beleza, até aqui tranquilo. Mas eu posso pegar aquelas canetas que ele tem, eu não sei desenhar, tá? Então que vale a intenção. E faço o quê, canário? Eu posso pegar, ó. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um cadeado. E coloco, canário, parece uma mala de viagem com um ponto no meio, eu sei. Mas eu pego as canetas dele, ó. Essas aqui são as canetas, ó. Estão todas deitadinhas aqui, ó. E as canetas eu coloco dentro da mala. Quando eu coloco dentro da mala, coloco dentro do cadeado. Quando eu coloco dentro do cadeado, eu estou colocando a famosa indisponibilidade dos bens. Isso é considerado penalidade? Ainda não. Isso é chamado de medida cautelar ou medida acautelatória. É que se ao final ele for condenado, eu vou abrir aquele cadeado, vou pegar aquilo ali e vou diminuir a dívida dele. Essa é a ideia. Por enquanto, seu coração tá batendo junto com o meu? De verdade? Olha no fundo do meu olho. Então já entendi. O que é? Isso aqui é só dispositivo constitucional? Isso, por enquanto, eu só estou batendo os dispositivos constitucionais contigo. Suspensão dos direitos políticos. Ele perde o direito de votar ou de ser votado. Perfeito. Automaticamente ele não pode ocupar cargo público. Beleza. Perda da função pública, ele pode ser demitido de um cargo. Por exemplo, ele pode passar por um famoso processo administrativo disciplinar. Show. Tanto que na 8.112, uma das formas de penalidade de demissão é a improbidade. Belezinha? Tranquilão. Indisponibilidade dos bens como sendo uma famosa medida cautelar ou medida cautelatória. É aquela que eu pego os bens do cara e coloco no cadeado. Tranquilo até aqui? Seu coração ainda está batendo? Tô sim, galera. Vamos lá. Vem mais um pouquinho.
E ele diz sem prejuízo da ação penal cabível. Que tudo isso pode estar acontecendo e pode estar rolando uma sentença judicial. Sim, pode estar rolando uma ação penal cabível, sim. Uma ação penal, perfeito? Então, este momento é só o que falamos sobre improbidade dentro, por enquanto eu estou dentro da nossa linda Constituição Federal. Isso tudo está no artigo 37, parágrafo 4º da linda Constituição Federal. Quando ele diz pra gente que os atos de improbidade portarão suspensão de direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Ou seja, canário, ele tem também o famoso ressarcimento erário. Sim, tem o famoso ressarcimento ao erário. Ressarcir o erário é devolver o dinheiro aos cofres públicos. Ah, canário, então ele diz suspensão do direito político, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento erário na forma e gradação, sem prejuízo da ação penal cabível. Então ele tem que devolver o dinheiro aos cofres públicos? Sim. Ressarcir o erário é devolver o dinheiro ao Estado. É lógico, canário, se eu quero voltar o dinheiro, então uma das formas, por exemplo, de eu conseguir ressarcir o erário, se eu coloquei aqueles bens indisponíveis, ao final, se aquele cara foi considerado culpado, automaticamente eu pego aqueles bens do cara e uso para ressarcir o erário. Sim, essa é a linha de raciocínio. Até que essa é a essência. Improbidade é um ato de desonestidade, é um ato que vai de encontro à moral, à ética, aos bons costumes. Então, automaticamente, essa improbidade tem essas formas. E é claro que nós vamos trazer o que é o enriquecimento ilícito, o que é atenta contra o princípio. Eu vou trazer hipótese por hipótese, sim. Beleza? E o que gera prejuízo ao erário. Então, a gente vai trabalhar o artigo 9º, o artigo 10º, o artigo 11º da 8429, mas é muito, não é pouco não. Show? E aqui eu vou fazer alguns links com o seu estatuto, que é onde vai trazer a ideia de declaração de bens e valores. A gente vai fazer um link dentro da 8429. Tem muita informação boa. E aqui eu quero que você olhe no fundo do meu olho, que a gente começa a queimar gordura agora, trazendo a ideia dos sujeitos. Como assim dos sujeitos? A banca pode te perguntar a parte dos sujeitos. Como assim, canário? Esse sujeito é o quem? É quem pratica o ato de improbidade. Quem pode praticar e quem pode sofrer. Ou seja, então eu já entendo que quem pode praticar o ato de improbidade, quando tem que ser um servidor público. Não necessariamente, pode ser um vacilão. Como assim pode ser um vacilão? Vamos trazer que é um vacilão para você já já. Primeiro que a gente já trouxe o conceito, trouxe o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. Os atos de improbidade importarão o que, canário? Eu já disse para vocês a suspensão dos direitos políticos, a famosa perda da função pública. Aquela medida cautelar chamada de indisponibilidade dos bens, o ressarcimento erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Acabamos de falar. Vamos lá, mais um pouquinho então. O sujeito passivo de improbidade administrativa, quem pode sofrer? Quem pode tomar este prejuízo? Quem pode receber? Aí ele diz pra gente, a famosa administração pública direta. Quem é a direta, canário? União, Estado, DF, município. Pode, canário, pode. A indireta, fundação, autarquia, sociedade, show de bola. Fundacional, ou seja, as autarquias, fundações públicas e privadas, empresas públicas, sociedade e economia mista, dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal, dos municípios e território. Ou seja, canário, então todo mundo ali, tanto a direta quanto a indireta, sim, aquela que você vê lá no artigo 37, caput da administração, que ele diz a administração pública direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal, município, obedecerá aos princípios, ele diz legalidade, especialidade, enfim, dane-se. Aqui pra gente eu quero que você entenda, tanto a direta quanto a indireta. Então já entendi quem é sujeito passivo, aqui eu tenho a administração direta e tenho a administração indireta. Perfeito? Isso aqui tu já teve, inclusive, comigo na aula de organização do Estado. Quando eu disse para você a direta, fiz o bonequinho, lembra do bonequinho do ex-presidente e tal? Enfim, fiz tudo aquele linkzinho, ou seja, de uma forma de mnemônico para a gente poder memorizar e acertar. Show? Isso aqui eu já trabalhei. Mais um pouquinho, canário. A empresa pública incorporada ao patrimônio público ou entidade cuja criação ou custeio erário haja concorrido ou concorra por mais de quantos por cento, canário? Mais de 50% do patrimônio ou da receita anual. Ou seja, canário, se ela concorreu com mais de 50%, ela já pode sofrer essa empresa incorporada ao patrimônio público. Canário, mais um pouquinho. O patrimônio é entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público, entidade cuja criação, custeio erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual. Então vamos lá. Empresa incorporada mais de 50%. E ele diz patrimônio entidade que receba subvenção com menos de 50%. Se for empresa mais de 50%, patrimônio incorporado, automaticamente, cara, empresa incorporada ao patrimônio, eu trabalho a ideia de que é mais de 50%. E se for patrimônio entidade que receba subvenção,
menos de 50%. Perfeito? Então só fica ligado no mais e no menos ali. É bobeirinha, mas é uma decorebinha de lei aí que se tu der mole, tu toma pau de bobeira. Já sei que é direta, já sei que é indireta. Perfeito. Já sei que empresa que tiver mais de 50%. Ou quem tiver patrimônio, ou seja, canal subvenção, menos de 50%. Aí diz um doutrinador chamado de Eli Lopes Meirelles. A galera já sabe, né? Quem é meu aluno já sabe. Inclusive o nome do meu cachorro é Eli Lopes Meirelles. Cara, sério, eu botei como homenagem a este professor maravilhoso, ao qual eu pude aprender muito com as suas obras. Caralho, não tô brincando, o nome do meu cachorro é Eli Lopes Meirelles, não é sacanagem. A galera vê isso lá no Instagram toda hora, @professor Canário, só me seguir lá, você vai ver que eu trabalho, posto questões, posto dúvidas, enfim, esses prints que a galera vai fazendo, eu faço assim, a galera vai colocando print, vai colocando, a gente vai colocando sempre alguma coisa de conteúdo ligado ao seu concurso, aprovação, e você acertar o seu X aí e me levar pro teu tão sonhado churrasco de posse. Amém, gente? Amém, que lindo. Então vem comigo, olha o que o Eli disse pra gente. Porém, neste rol, as entidades devem ser incluídas também aquelas que receberam subvenção, benefício ou incentivo fiscal creditício de órgão público, bem como daqueles cuja criação custeio haja concorrido com menos de 50%. Show de bola. Se for subvenção, automaticamente menos de 50%. Se for empresa, mais de 50%. Patrimônio da receita anual. Limitando-se, nesse caso, a sanção de patrimonial de repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Ou seja, isso quem disse foi o Eli Lopes Meirelles. Essa é a definição de que traz quem nos ensina. Beleza? Sujeito ativo. Ou seja, agora eu já entendi quem pode receber. Então aqui pra gente, Canário, quem pode receber quem pode ser o famoso sujeito passivo? Sujeito passivo é quem vai receber a ação de improbidade, ou seja, quem vai sofrer a improbidade. Então, quem sofre a improbidade? O famoso sujeito passivo. Vamos lá. Vou botar só aqui, ó, sujeito passivo de improbidade. Aqui tu vai lançar no teu caderno administração direta, administração indireta. Aí aqui como observação tu vai colocar o quê, Canário? Essas duas observações. Empresa que tiver o quê? Mais de 50%. Ou seja, Canário, e agora se surgir a palavra subvenção, menos de 50%. Só isso. Que é isso, Canário? Essas são palavras-chave. Tanto a administração direta quanto a indireta. Empresa com mais de 50% ou subvenção com menos de 50%. Só isso. Caraca, é simples. É simples. Isso aqui tu já mata. O que está na lei de dispositivo legal, literalidade do texto da lei de número 8429, da lei de número 8429/92. Galera, então tu vai pegar a lei, vai jogar a informação, vai explicar, e depois tu vai fazer um macetinho das palavras que eu tenho que gravar. Sim, quando eu digo das palavras que você tem que gravar, é aquilo que está na lei. Está na lei, sim. Então aqui são só palavras que eu extraí de quê? De exercício. Fiz questões, palavras que aparecem são essas. Acabou, com isso aqui eu consigo matar, acabou, serve, dane-se. Mas, Canário, aí você não está me ensinando a improbidade inteira. Não, nem quero. Eu só quero que você acerte a porcaria do X, bota dinheiro no bolso e me leva pro churrasco. É só isso. Então olha pra cá, é só isso. Vamos acertar o X em nome de Jesus, vem. Só isso aqui, gravou, pronto, ponto. Passei, vai, faz um print aí, vai lá. Já sabe quem é o sujeito passivo. Pronto, resolvido. Ai, Canário, mas eu aprendi um monte. Eu sei, dane-se. Para sua prova, eu só quero que você saiba isso aqui, que é o suficiente, que é o que está na lei, por enquanto. Show de bola. Agora a gente vai começar a falar do famoso sujeito ativo. Ou seja, quem pratica o ato de improbidade. Os termos da lei podem praticar improbidade administrativa quem? Os agentes públicos são considerados todos aqueles que definitiva ou transitoriamente, com ou sem remuneração. Isso aqui é importante. Com ou sem remuneração. Até o cara duro pratica. Como assim, Canário? O cara, ele é considerado agente, tá, gente? Para efeito de improbidade. Quem tá com ou sem remuneração pode praticar aquilo ali? Sim. Dá exemplo. O mesário. Mesário pode. Caraca, sério. O mesário pode gerar um dano no Estado. Portanto, ele é um dos caras sem remuneração, jurado, beleza? No Tribunal de Júri. Eleição, nomeação, designação, contratação, seja qualquer forma de investidura ou vínculo. Exerça alguma função pública, mandato, cargo, emprego, em nome dos sujeitos passivos do ato de improbidade. Ou seja, então vem comigo. Então pode ser o mesário, Canário? Pode ser o jurado? Sim. Pode ser o cara que está ocupando cargo, emprego, função? Sim. Qualquer que seja o tipo de vínculo. Beleza? Portanto, eles podem praticar improbidade? Sim. Mas quem, Canário? Olha este aqui, que esse aqui é o que mais cai, é esse cara aqui. E geralmente as questões de improbidade estão no sujeito. Então se tu errar esse sujeito, eu vou te enforcar.
Como assim, canário? Terceiros também podem ser considerados sujeitos ativos de improbidade administrativa. Aqueles que, induzam ou concorram para a prática de ato ou dele se beneficiem sob qualquer forma direta ou indireta. Ou seja, se esse cara está induzindo ou concorrendo ou se beneficiando já é o suficiente. Dá exemplo ele está praticando improbidade junto com um servidor. Então, um servidor público está ali feliz e contente, fazendo as suas merdas normais. Quando vem um indivíduo que não tem nada a ver com a porcaria da história e chama o cara para fazer mais merda. É isso sim, o servidor ele faz merda com o outro. Por que ele faz merda? Porque ele aprendeu a fazer merda com o irmão mais novo. Assim, canário, aprendeu a fazer merda com o irmão mais novo. E isso, 2 irmãos não fazem merda dentro de casa? Normal. Como assim? João é irmão de Pedro. Os 2 faziam merdas quando criança. Cresceu, João virou servidor. João arrumou quem? Achou Tício no meio da vida. Quando ele conheceu Tício, os 2 faziam merda junto. Por que eles faziam merda junto? Porque o servidor, ele arruma outro para fazer merda. Isso daí que surge uma matéria chamada de concurso de pessoas, que diz o Código Penal lá, quem de qualquer modo concorre para o fato, incide nas penas excominada na medida de sua culpabilidade. Enfim, tô brincando, mas onde eu quero chegar? Só que João é servidor público. João é um servidor público. Se é um servidor público, pode ser um sujeito ativo de improbidade? Sim, acabou, dane-se. Canário Tício, Tício é quê? Tício é um pela-saco, Tício é um vacilão, Tício é um nada, não é nada. Tício é só o amigo que faz merda. Aquele cara que acha que é servidor. Cara, é o putativo? Não, calma, o putativo ele tem que estar praticando ato em nome do interesse do Estado. Se ele está fazendo merda, ele passa a ser usurpador. Então toma cuidado com isso. Mas aí Tício chamou João para fazer merda. Os 2 faziam merda juntos? Sim. Se fizerem merda juntos, automaticamente, o mesmo Tício, não sendo servidor, pode ser sujeito ativo? Sim. Ele está induzindo, auxiliando ou concorrendo ou está se beneficiando. É o suficiente para que ele pratique ato de improbidade. Tá comigo? Então o cara pode não ser servidor e praticar? Sim. Basta que ele pratique junto com um servidor. Que lindo. E esse Tício, canário, mesmo não sendo servidor, ele já pode, eu já entendi. Mas o outro tem que ser qual servidor? Qualquer um. Acabou. Ele basta que ele seja sujeito. Então, terceiros que podem ser considerados sujeitos ativos de improbidade, sejam aqueles que induzam, concorram para a prática do ato ou deles se beneficiem sob qualquer uma de suas formas. Ou seja, direta ou indireta. Se ele se beneficiou, já é o suficiente para ser considerado. Então, posso ter um particular que não tem nada a ver? Pode. Aí diz ele lá para os Meirelles. Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos. Vale mencionar que o ressarcimento do dano deverá ser integral quando ocorrer lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa do agente ou de terceiro. Assim me refiro. Inclusive no caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público terceiro beneficiário os bens e valores acrescidos ao seu patrimônio. Como assim, Canário? Ele pode perder? Pode perder aquilo que foi acrescido. Então vamos lá. Já entendi 2 coisas, Canário. Já entendi que na famosa improbidade administrativa, eu posso linkar aqui o quê? O famoso sujeito passivo. E desse sujeito passivo, eu posso falar que eu tenho a administração direta, a administração indireta. Eu posso falar que eu tenho a empresa. E eu posso falar que tem alguma coisa ligada à subvenção. Se for empresa, é mais de 50%. Se for subvenção, é menos de 50%. Beleza. Mas eu tenho também, Canário, os famosos sujeitos ativos. Quem pode fazer a merda de probidade. Já sei quem pode sofrer. Agora eu tenho que saber quem pode fazer a merda. Então, quem pode praticar essa improbidade? Eu posso falar que são os servidores? Sim, Canário. Desses servidores públicos aqui, eu posso falar que eu tenho com ou sem remuneração. Show de bola. Eu posso falar que eu tenho ocupante de cargo em comissão. Eu posso falar que eu tenho ocupante de função de confiança. Eu posso falar que eu tenho mesário. Eu posso falar que eu tenho jurado, que são os famosos agentes
honoríficos. Que agente honorífico é dotado de honorabilidade, é honra e duro. Beleza? Isso é honorífico. Como assim honra e duro? É honra e duro. Porque, cara, ele tem honra de servir ao país, mas ele tem a dureza de ser pobre no país. Ou seja, cara, então é a honorabilidade. É o famoso mesário jurado. Ele trabalha sem ganhar nada. Cara, eu ganhei um vale coxinha, que só aceita no Habib's e o Habib's fecha nesse dia. Eu sei disso. Beleza? Isso é pra honra do pobre. Tô brincando. Mas, ó, vem comigo. Então, já entendi que esses caras aqui podem, sim. E eu posso ter também, canário, um particular. Sem vínculo, sim. Desde que ele faça o quê? Desde que ele tenha 3 palavrinhas. Induza, concorra ou se beneficie. Se ele induzir, concorrer ou se beneficiar, já é o suficiente para ele ser considerado um particular. Canário, desde que ele esteja o quê? Atrelado ao servidor. Portanto, já tem aqui, dessa improbidade, o sujeito passivo e já tem o sujeito ativo. Dentro do sujeito ativo, eu tenho com ou sem remuneração. Tá aqui contigo. Olha para cá, olha para mim. Eu tenho, canário, corre comissão, função de confiança. Show. Eu tenho mesados e jurados, que são os honoríficos. E eu tenho particular sem vínculo com o Estado. Desde que ele esteja fazendo junto com o servidor, que ele induza, concorra ou se beneficie sobre qualquer uma de suas formas. Perfeito. Portanto, aqui eu já tenho os sujeitos ativos e os sujeitos passivos do ato de improbidade. Tá comigo? Vamos lá mais um pouquinho então. Vamos tacar fogo mais um pouquinho só. Vamos lá que tá acabando. Falta menos coisa. Falta menos do que faltava. Vamos pagar esse trem? Diante desses princípios, vale mencionar que o ressarcimento erário, ou seja, até o valor acrescido. Daqui a pouco a gente trabalha. Ato de improbidade administrativa. 3 hipóteses de improbidade administrativa para o artigo 9º, 10º e 11º. Lembra que eu já trouxe prejuízo, dano e atentar contra o princípio. São considerados atos de improbidade administrativa os atos administrativos, as condutas dolosas ou culposas, sejam elas omissivas ou comissivas, que importem em enriquecimento ilícito, que gera prejuízo ao erário público e que atentem contra os princípios da administração pública. Esses são os 3 atos considerados atos de improbidade. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público terceiro beneficiar os bens acrescidos ao seu patrimônio. Ou seja, se ele tiver enriquecimento ilícito, o quanto acresceu? Cara, ele tinha 100 mil, ele acresceu 120 mil, então ele pode perder o quê? Os 20 mil. Ou seja, se ele agora tem 120, ele só acresceu quantos mil? 20 mil. Então, automaticamente, esse é o valor que ele perde no caso de enriquecimento ilícito. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público, ou seja, enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável o inquérito representar o Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Lembra aquela indisponibilidade dos bens? Prendeu o dinheiro do cara. Essa é a ideia. Este artigo 8º, gente, ele despenca em prova. E ele é tão manjado porque dá para tu matar pela Constituição Federal. Tu mata assim, ó, numa tranquilidade. Por que tu mata? Ó, o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações desta lei até o limite do valor da herança. Cara, tu já sabe que é do valor do transferido. Então ele pode tocar assim, mas o cara morreu. Dane-se que o cara morreu. O cara transferiu aquilo ali? Sim. Então, mas olha o que ele diz. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público, prestou atenção, ou enriquecer ilicitamente, lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito, está sujeito às combinações dessa lei até o limite do valor da herança. Cara, lesão ou enriquecimento ilícito. Ele disse atentar contra o princípio? Não. Por que não, canário? Porque atentar contra o princípio ele não vai passar para o sucessor. Então fica ligado que para o sucessor, canário, para o herdeiro, eu tenho aqui lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito. Então já fica ligado. Lesão e enriquecimento só. Atenta contra o princípio não passa para o herdeiro. Ou seja, canário, então vamos lá falar do famoso herdeiro.
o famoso herdeiro. Se teve herança, ou seja, então toma cuidado. Lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Esses dois vai até o limite do valor transferido. Vai até o limite do valor. Agora, cara, ato que atenta contra os princípios. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz. Desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando: professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90. R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. Não passa pro valor transferido. Por quê? Porque atentou contra o princípio. Agora, lesão e enriquecimento passa assim. Show? Só toma cuidado com isso aqui. Porque isso aqui, canário, meio mundo se confunde. Ah, os 3 não, o 9, o 10 e o 11. Não, o 11 não. Lembra que se atentou contra o princípio, automaticamente não tem o que transferir. Então não erra o artigo 8º, que o artigo 8º tu mata até com conhecimento mínimo de constitucional, tu já mataria. Portanto, se eu sou daquele que causar patrimônio público, lesão ao patrimônio público, enriquecer ilicitamente. Está sujeito às combinações da lei até o limite do valor da herança. Perfeito. Do famoso enriquecimento ilícito, a gente começa a trabalhar um deles. O famoso receber para si ou para outro em dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica direta e indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tem interesse direto ou indireto, e que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Vamos lá, receber para si ou para outra dinheiro, bem móvel ou imóvel. Vamos lá, digamos que você não recebeu, você só está lá naquilo ali e você fez o que, canário? Você recebeu um carrinho para não ficar de olho. Canário, ou seja, não, se você recebeu um bem. Você não pode receber nem dinheiro, nem bem móvel, nem imóvel. Ah não, canário, recebi só um apartamento, também não pode. Um triplex, muito menos. Ou seja, por aí vai. Então, naquele momento, não, de forma alguma. Ou outra vantagem econômica, direta ou indireta. A título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de que ele tem interesse. Canário, se ele tiver algum interesse ligado direto ou indiretamente, também não pode. Ah não, canário, não vai me dar dinheiro não, ele vai ajudar a empresa do meu irmão. Pô, canário, então, desculpa, tem algum interesse indireto nessa história. Então também não pode. Perfeito? Isso gera o quê? O famoso enriquecimento ilícito. Tem mais? Tem. Vamos bater um por um com muita calma. Aqui eu não quero, por mais acelerado que você sabe que eu sou, mas eu vou trabalhar aqui tópico por tópico, bem tranquilo contigo. Vamos lá. Perceber vantagem econômica direta e indireta para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas de primeiro preço superior ao valor do mercado. Opa, se teve valor superior ao valor do mercado, também não pode. Já é o suficiente para ser caracterizado enriquecimento ilícito. Ou seja, canário, se ele apresentou valor a mais, ou seja, superior ao valor estabelecido no mercado, é considerado enriquecimento. Perceber vantagem econômica direta e indireta para facilitar a alienação de permuta ou locação de bem público ou de fornecimento de serviço por ente estatal, por preço inferior ao valor do mercado. Ou seja, canário, nem o valor superior e nem o valor inferior também não pode, se ele receber um valor para isso. Então, já entendi. Perceber a vantagem econômica para facilitar a aquisição de permuta, bem imóvel e serviço pelas entidades referidas.
por preço superior ao valor de mercado. Não pode. E nem o valor inferior ao valor de mercado. Nem para mais e nem para menos. Ou seja, não pode nem estar acima, nem estar abaixo do valor de mercado. Tem que estar sempre atrelado ao próprio valor que vale aquele produto. Utilizar em obra pública serviços particular, veículos e máquinas. Essa daqui aqui despenca. Por que essa aqui despenca, canário? Porque ele vai contar uma historinha, e essa questão vai ser questão de historinha. Vai dizer que João é servidor do órgão público, estava fazendo obra na sua casa, quando pegou num dia de domingo, onde não estava funcionando a prefeitura, e pediu para o cara da escavadeira lá, vai lá recolher o entulho da sua casa. Naquele momento, ele praticou improbidade? Sim. Canário, ele atentou contra os princípios? Canário, ele gerou prejuízo erário? Ele gerou enriquecimento ilícito. Mas ele utilizou em obra pública serviço particular, veículos, máquinas e equipamentos? Sim. Ele utilizou, mas ele não pagou nada, canário. Como é que ele vai enriquecer se ele não pagou? Boa. Se ele tivesse que contratar alguém, ele não iria pagar? Sim. Se ele não pagou alguém, ele está ganhando por isso. Então, ele está enriquecendo ilicitamente. Daí, enriquecimento ilícito. Perfeito? Essa daqui, se tu errar, eu vou te enforcar. Então, preste atenção. Máquinas e equipamentos, material de qualquer natureza, de propriedade e disposição de qualquer das entidades mencionadas. Ou seja, no artigo 1º, que a gente já trouxe da direta, da indireta, todo mundo, desta lei. Bem como trabalho e serviços dores públicos, empregados ou terceiros contratados essas entidades. Toma cuidado com essa de equipamento. Canário, o que ele disse? O que? Ele disse que o cara que utilizou imprimiu documento no trabalho. Pode isso também não. Mas meu tio fez, não fez. Mas eu vi, não viu. Mas, canário, ele praticou improbidade. Mas eu não concordo, precisa concordar não. Só ler na lei. Na lei está dizendo, enriquecimento ilícito. É o que, canário? Utilizar qualquer tipo de maquinário ou equipamento. Acabou, utilizou, tá errado. Ah, mas, canário, é um negócio tão bobo. Eu sei, mas é bobo, mas tá errado. Tá errado. Acabou, assim que funciona. Mas eu não concordo, precisa concordar não. Só aceita. Porque tá na lei. Não tem pra onde correr. Mais um pouquinho, canário, ainda enriquecimento ilícito. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas. Canário, essa de declaração falsa é demais. Como assim, canário? Dizer que asfaltou 12 quilômetros, quando na verdade asfaltou 100 metros. Tá errado? Tá, ele fez uma declaração falsa. Beleza? Então ele mediu de forma e colocou na declaração errada. Ou seja, de qualquer outro serviço ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou características de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades do artigo 1º desta lei. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de latrocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura. Usura é o que é agiotagem, prestar dinheiro a juros. Ou de qualquer outra atividade ilícita ou aceitar promessa de tal vantagem. Então preste atenção. Mais uma vez, olha o verbo receber a vantagem econômica para fazer o quê? Direta ou indireta, para tolerar qualquer tipo dessas coisas? Não pode. Então, mais uma vez, o verbo é receber. Em cima também foi receber, canário? Sim. Teve declaração falsa, mas o verbo, mais uma vez, foi o verbo receber. Te ajuda o verbo? Te ajuda. É bom tu ler todos? Sim, é bom tu decorar todos, lógico. Datum e enriquecimento. Adquirir para si ou para outro. Outro verbo, ó. O adquirir. Para si ou para outrem, no exercício do mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. Como assim valor desproporcional, canário, gerando enriquecimento ilícito? O cara entra para ganhar 3 mil reais num cargo público. E ele entra, ele tinha um Fusca 69, cara, quando ele entra. E 3 meses depois ele comprou uma Evoque no débito automático. Tem alguma coisa de errado? Pode ter, cara. Ué, mas, cara, se ele entrou com dinheiro, eu sei, tudo bem. Aí depois eu olho na declaração de bens dele lá, beleza. Mas aqui, o ganho está desproporcional? Sim. Ou seja, então se ele adquire para si ou para o outro, no exercício do mandato, cargo, emprego ou função, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio, a renda do agente público. Eu tenho que provar que isso aqui é desproporcional e que ele não teria condições. Exemplo, um cara ganhando 3 mil reais, com 3 meses de trabalho, comprar um carro de 200 mil reais no débito automático é complicado. Então posso entender que aquele ali é desproporcional. Claro, eu consigo inferir, tenho materialidade suficiente e autoria suficiente para poder inferir que aquele cara fez alguma merda.
automaticamente é chamado de enriquecimento ilícito. Então toma muito cuidado com historinha onde diz que o cara ganhou de forma desproporcional. Como assim, canário? É sério mesmo. Se o cara, por exemplo, está num cargo que ganha 5 mil reais e ele está, canário, com o quê? Está com 2 iates, 2 prédios inteiros, ou seja, coisas desse tipo. Naquele momento, o ganho dele está muito baixo comparado àquilo que ele tem. Então está desproporcional. Se está desproporcional, automaticamente pode ter alguma coisa de errado. Beleza? Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tem interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente de atribuições do ente público durante a atividade. Ou seja, ele não pode nem aceitar emprego ou comissão ou exercer atividade, nada de consultoria. Não, se ele tiver a ligação direta ou indireta, não pode. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação de aplicação de verba pública de qualquer natureza. Como assim? Uma verba só fulano que autoriza a liberação dessa verba. Aí ele vai lá e ganha uma vantagem daquilo ali? Não, nenhum tipo de vantagem ele pode ganhar para poder liberar aquela verba. Cara, exemplo, o cara que trabalha no banco tal, nada disso. Naquele momento é improbidade? Sim. Chamada de enriquecimento o quê? Ilícito. Mais um pouquinho de enriquecimento ilícito. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. Ou seja, se ele emitir ato de ofício já é o suficiente para ser chamado de enriquecimento ilícito? Sim, canário. Incorporar por qualquer forma ao seu patrimônio bens e rendas, verbas e valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas, ou seja, da administração direta ou indireta. Como assim, canário? Incorporar sob qualquer forma ao patrimônio de seus bens e rendas? O veículo do Estado, aquela viatura não está usando mais não, agora ele é bem meu. Não, não pode. Automaticamente seria chamado de quê? De enriquecimento ilícito. Beleza? Usar em proveito próprio bens, rendas, verbas e valores integrantes do acervo patrimonial das entidades, ou seja, da administração direta e indireta. Então, você também não pode nem incorporar e nem usar em proveito próprio. Não, canário, ele vai ficar dando rolezinho agora de viatura, também não pode. Mas se fosse o carro dele, não iria gastar? Sim, agora está gastando a viatura, já é considerado enriquecimento. Canário, tem mais? Tem. Eles começam a causar prejuízo ao erário. Vamos trabalhar mais alguns aqui, um por um. Depois a gente vai dizer as penas, o que é cada um, o que causa prejuízo, o que causa dano e por aí vai, beleza? Facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação do patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica de bens e rendas, verbas e valores integrantes do acervo patrimonial da administração direta e indireta. Ou seja, então causou prejuízo erário é facilitar ou concorrer para a incorporação do patrimônio. Lembra, toma cuidado para não se confundir com o quê? Incorporar, ou seja, enriquecimento ilícito. Facilitar ou concorrer para que incorpore, prejuízo erário. Não confundam um com o outro, beleza? Toma muito cuidado. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens e rendas e verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial. Ou seja, quando eu estou permitindo, canário, automaticamente eu já estou causando o quê? Prejuízo erário, que não pode se confundir com usar em proveito próprio bens. Se eu estou utilizando, eu estou gerando enriquecimento ilícito. Mas você está permitindo que eu utilize, você está causando prejuízo erário. Toma muito cuidado. Tá junto, mas não são iguais. Permitir que eu utilize é uma coisa, eu utilizar sou outra. Se eu estou utilizando enriquecimento ilícito, você está permitindo que eu utilize, porque você está causando prejuízo erário e eu estou causando enriquecimento ilícito. Show? Das entidades mencionadas, ou seja, da observância das formalidades legais, regulamentares aplicáveis à espécie. Ou seja, canário, se você permitiu, automaticamente você está gerando o famoso prejuízo ao erário. Vamos mais um pouquinho. Ainda estou no prejuízo erário, tá? Vamos lá. Doar a pessoa física ou jurídica, bem como ente despersonalizado, ainda que os fins educativos ou assistenciais, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. Ou seja, se eu estou doando também e não estou de acordo com a formalidade, automaticamente eu estou gerando prejuízo para o Estado. Mas eu não estou ganhando, eu sei. Se eu não estou ganhando, automaticamente eu não estou enriquecendo ilicitamente, mas eu estou dando prejuízo para o Estado. Se eu estou dando prejuízo para o Estado, eu estou dando prejuízo ao erário.
Permitir ou facilitar a alienação. Lembra que é sempre assim, galera. Quando eu estou ganhando de algum tipo de forma, mesmo eu tocando dinheiro ou deixando de gastar dinheiro por conta própria e utilizando alguma coisa do Estado, eu estou trabalhando a ideia de eu estou gerando enriquecimento ilícito. Se eu estou só apenas fazendo uma merda que está gerando prejuízo para o Estado, mas eu não estou ganhando nada, eu estou gerando prejuízo horário. Permitir ou facilitar a alienação de permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades desta lei, ainda a prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado. Eu estou permitindo que o Estado faça. Não, mas eu estou ganhando para isso. Não, se eu estivesse ganhando para isso, era enriquecimento ilícito. Mas se estou apenas permitindo sem ganhar nada, eu estou fazendo um mero prejuízo horário. Ou seja, mais uma linha de raciocínio. Não, canário, esse cara não está ganhando para isso. Se não está ganhando, não vai ser considerado enriquecimento. Permitir ou facilitar a aquisição de permuta ou locação de bem e serviço ao preço superior do mercado. Ou seja, eu estou permitindo, estou ganhando para isso? Não. Receber para isso, enriquecimento ilícito. Apenas permitir, prejuízo horário. Não dá para confundir um com o outro. Realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares. Ou aceitar a garantia insuficiente ou inidônea. Ou seja, automaticamente realizou operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares e aceitar insuficiente e inidônea. Automaticamente, galera, ele está ganhando para isso? Não. Ele está apenas realizando operação financeira sem observância das normas. Deixou de observar as normas, prejuízo para o Estado. Está ganhando para não observar as normas, enriquecimento ilícito. Beleza? Conceder benefício administrativo ou fiscal sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. Mais uma vez, sem a observância das formalidades, sem a observância com prejuízo, sem observância com prejuízo. Ganhando para não observar com enriquecimento. Não confunde coisa com a outra. Isso aqui que eu botei o frustrar, por quê? Porque o verbo já se parece lá onde nós vamos falar, canário, desse verbo frustrar, nós vamos falar do que ato que atenta contra o princípio. Mas aqui, canário, ato, ou seja, frustrar a licitude do processo licitatório. Aqui ainda é prejuízo erário. Se ele for frustrar a licitude do concurso público, a gente vai falar que atenta contra o princípio, mas o verbo é igual. O restante é tudo diferente. Por isso que aqui está em negrito. Frustrar a licitude do processo licitatório ou de processo seletivo de celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente. Se ele está frustrando a ilicitude do processo licitatório, ele está gerando prejuízo para o Estado. Galera, por quê? Porque o Estado podia fazer um processo licitatório, ou seja, de forma legal, lícito, de forma que iria ganhar mais. Se ele está deixando de ganhar, automaticamente ele está gerando prejuízo para o Estado. Beleza? Por isso que o frustrar a licitude do processo licitatório. Não consegui entender, cara, quando ele está frustrando a licitude do processo licitatório. Era para fazer uma contratação, era para fazer uma contratação. Canário, uma modalidade específica. O Estado foi lá e, por exemplo, dispensou indevidamente. Canário, mas agora não é mais a licitude, agora é ilícito, sim. Então aquele ato dispensou indevidamente, atentou? Sim. Frustrou a licitude da licitação. Se frustrou a licitude da licitação, automaticamente aquele ato fez o que, canário? Aquele ato gerou prejuízo? Sim, gerou prejuízo para o Estado. Automaticamente gerou prejuízo para o Estado, não é enriquecimento ilícito, é prejuízo ao erário. Portanto, frustrar a licitude, pacífico no teu coração. Mais um pouquinho que gera prejuízo ao erário. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Canário, se ele está ordenando ou permitindo, agora se ele está ganhando para isso, aí é enriquecimento ilícito. Agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Quando ele diz essa ideia de prejuízo, gente, é sempre alguma coisa que o Estado fez que deixou de ganhar alguma coisa. Se ele deixou de ganhar, aí é prejuízo. Se ele está ganhando para não fazer, aí é enriquecimento. Perfeito? Então, muita lógica dá para tu matar. Ixi, não é pouco não, muita coisa. Liberar verba pública sem estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. Canário, ele liberou sem a formalidade. Sim, ele ganhou para isso? Não. Se ele não ganhou, é enriquecimento? Claro que não. Só pode ser o quê? Prejuízo. Dane-se.
Caraca, como é que é simples? É isso. Então eu quero que você entenda. Tá ganhando? Tem alguém ganhando para isso? Não, não tem. Mas tem um prejuízo para o Estado? Sim, tem um prejuízo para o erário. Acabou. Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro enriqueça ilicitamente. Ou seja, eu estou permitindo para que ele enriqueça. Eu estou enriquecendo? Não. Eu estou permitindo para que ele enriqueça. Prejuízo erário. E ele enriquecendo? Enriquecimento ilícito, porque ele está enriquecendo, lógico. Mais um pouquinho ainda de prejuízo. Permitir que se utilize em obra ou serviço particular veículos, máquinas e equipamentos. Para tudo. Quando ele está permitindo que alguém utilize as máquinas, os equipamentos ou material, veículos, o que for, aí ele está gerando prejuízo para o erário. Mas quem está utilizando está enriquecendo ilicitamente. De propriedade à disposição de qualquer das entidades, ou seja, da administração direta e indireta. Bem como trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essa entidade. Como assim? João, que é o chefe da repartição, foi lá e levou Mévio, que é o quê? A peãozada que está lá na obra. Ele levou Mévio para quê? Para fazer o banheiro da sua casa. Ou seja, quando o Mévio vai lá e faz o banheiro da casa dele, o nome disso é enriquecimento? Sim. Preste atenção. Quando o João está levando o Mévio para lá, João está enriquecendo ilicitamente. Mas, Canário, Caio, que estava ali junto, não fez nada, permitiu que se utilize em obra pública. Se aquele Caio que não fez nada, Caio fez o quê? Prejuízo ao erário. E João, enriquecimento ilícito. Perfeito? Então, muito cuidado. João levou, enriquecimento ilícito. Caio viu, não agiu, prejuízo erário. Beleza? Porque um está permitindo que faça, o outro está fazendo. Então, Canário, mais ou menos assim. O prejuízo erário faz o quê? Ele fica de olho em quem deixou enriquecimento ilícito. Deixou enriquecimento ilícito? Prejuízo erário. Ganhou para isso? Enriquecimento ilícito. Então tá numa linha que você não precisa ficar só decorando. Ah, Canário, mas eu gosto de gravar os verbos. Tudo bem, você pode gravar também. Ou permitir, ou receber, enfim, por aí vai. Você vai ver que tem muitos verbos iguais. Dá para tu matar muita coisa pelo verbo? Dá sim. 100% não, mas a grande maioria dá para você matar. Mais um pouquinho causa prejuízo para o erário. Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades legais. Mais uma vez, se ele não observou, ou seja, se ele não observou as formalidades legais, gerou um prejuízo para o Estado, automaticamente gera um prejuízo para o erário. Perfeito? E celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas em lei. Mais uma vez, não observou as formalidades previstas em lei, automaticamente gerou um prejuízo. Então, Canário, mais ou menos assim. O que eu vou gravar com isso aqui? Para eu poder não confundir. Eu vou bater isso aqui já e vou fazer um mapinha com as palavras-chave e a essência do que tu tem que saber. Mais um pouquinho que causa prejuízo erário ainda. Vamos lá. Facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação do patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens e rendas, verbas e valores públicos transferidos pela administração pública em entidades privadas mediante celebração de parcerias sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Ou seja, mais uma vez, deixou que alguém utilize, Canário, incorpore? Sim. Se você incorporar ao seu patrimônio, Canário, ou você está utilizando o bem do Estado, automaticamente você está fazendo o quê? Enriquecendo ilicitamente. Mas se você permite alguém, você está gerando prejuízo, Canário? Sim, está gerando prejuízo para o erário. Causa ainda prejuízo erário. Vamos lá, mais um pouquinho. Está acabando. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens e rendas, verbas ou valores públicos transferidos para a administração pública à entidade privada, mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais. Caraca, Canário, na dúvida, é sem observância. Sem observância, causou prejuízo erário. Ou regulamentares aplicáveis à espécie. E celebrar parceria com a administração pública, com entidades privadas sem observância de formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Automaticamente mais uma aí, ó. Celebrou parceria sem observância. Isso é o quê? Prejuízo erário. E agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas
de parcerias firmadas pela administração pública em entidades privadas. Ou seja, se ele agiu negligentemente, automaticamente ele deixou de observar as formalidades legais. Deixou, você traz a ideia de que, mais uma vez, é um prejuízo ao erário. Deixou, é prejuízo ao erário. Mais uma aí, liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas, sem estrita observância das normas pertinentes, ou um fio sob qualquer forma para sua aplicação irregular. Se ele está liberando sem observar, sim. Se ele está ganhando para isso, enriquecimento ilícito. E liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem estrita observância, ou seja, das normas pertinentes, influir sob qualquer forma para sua aplicação irregular. Ou seja, se coloquei ali, ainda coloquei em negrito embaixo. Onde eu quero chegar? Eu já trabalho essa ideia, até aqui, por enquanto, eu ainda vou falar de princípio, mas por enquanto eu já entendi. Os atos que atentam contra os princípios a gente vai trazer no próximo bloco, show. Mas por enquanto aqui eu já tenho aquele ato que gera enriquecimento ilícito, ou seja, gerou enriquecimento ilícito, e ato que causou prejuízo ao erário. Claro que eu vou colocar todos? Não vou colocar todos. Aqui eu quero que a essência é o quê? O cara está ganhando de alguma forma. Ou ele está ganhando dinheiro diretamente, ou indiretamente. Ele está utilizando alguma coisa para ganhar dinheiro. Exemplo, maquinário do Estado. Ele está recebendo para não fiscalizar. Ele está recebendo alguma coisa também para o quê, Para deixar de observar as normas legais. Show. Agora, o prejuízo erário. Eu quero que você grave isso aqui. Ele está sem a observância, sem observar, ou seja, as normas. Se ele não observou as normas, isso é prejuízo erário. Se ele fez o quê? Se ele está concorrendo para quê? Para que um terceiro ganhe dinheiro, ele está gerando prejuízo erário. O terceiro está enriquecendo ilicitamente, mas ele está ganhando. Então, qual é a essência? Qual é a essência do prejuízo erário? O prejuízo erário, o agente está ajudando o terceiro a cometer o quê, O enriquecimento ilícito. Mentira, é isso, gente. Se o daqui tá ajudando, ele tá fazendo cadeirinha, o que gera prejuízo erário tá fazendo assim, vem cá, que eu vou te ajudar a enriquecer ilicitamente. Como eu vou te ajudar? Ou eu vou levantar você para você fazer a merda, que é essa ideia, eu tô numa merdinha e tô numa merdão, beleza, essa ideia. Ou eu vou ajudar você a fazer a merda, ou melhor, eu vou deixar de observar o que a lei diz e vou fazer merda, uma merda menor, mas vou fazer. Então preste atenção, o enriquecimento ilícito, é claro que existem os dois, o mesmo ato ali, um vai responder por prejuízo erário e o outro vai responder por enriquecimento. Mas quando um ajuda o outro, esse aqui que ajudou não ganhou, prejuízo erário. O que ajudou ganhou, enriquecimento ilícito para os dois. Tá comigo? Mas é sempre essa ideia, deixou de observar as normas legais, prejuízo erário. Ganhou para não observar. Ganhou enriquecimento ilícito. Caraca, e essa ideia. Então leva essa essência. Claro que eu vou decorar os verbos, sim. Você vai decorar os verbos, sim. Vai te ajudar, sim, 99% dos casos. Mas aqui, com essa essência, já de um tá ganhando o outro, não. Você já mata tantas questões na sua prova que a sua cabeça começa a rir. Não é possível. Tu já bateu aí o artigo 9º, o artigo 10º. Ou seja, tu não precisou ficar decorando. Impurita. Ganhou. Olha a história. Calma aí. Esse cara ganhou. Ganhou dinheiro? Ganhou. Enriquecimento ilícito. Não, esse cara não ganhou. Esse cara apenas deu mole, deixou de prestar atenção e o Estado perdeu. Deixou de prestar atenção e o Estado perdeu? Prejuízo para o Estado. Prejuízo para os cofres públicos. Esse cara aqui utilizou o maquinário do Estado. Não ia pagar? Ia. Não pagou. Não, então ganhou. Ganhou. Enriquecimento ilícito. Mas ele pegou só o peãozinho, o peão da obra lá, o maluco estava ajudando, só para dar uma moralzinha lá em casa. Mas eu não ia ter que pagar um pedreiro para fazer isso? Mas eu não peguei do Estado? Peguei. Então o dinheiro que eu ia pagar, eu vou pagar para o Estado? Não vou. Então eu não ia pagar, voltou para o meu bolso. Ganhei dinheiro. Enriquecimento ilícito.
Caraca, é verdade. É só eu raciocinar assim, é melhor do que decorar. É, porque tem muita coisa para decorar. Então olha para cá. Lê a história. Quem está ganhando, quem não está ganhando. Depois a gente decora só o que atenta contra o princípio, que é mais fácil. Beleza? E lembra, frustrou a licitude da licitação, ou seja, frustrar a licitude da licitação, automaticamente gerou um prejuízo para o Estado. Porque a licitação é um procedimento de escolha, que escolhe a proposta mais vantajosa. Se escolhe a mais vantajosa, o Estado ganha muito mais quando escolhe a mais vantajosa. Então, se o Estado ganha e o Estado deixa de ganhar, automaticamente fez o quê, Canário? Gerou um prejuízo para o Estado, gerou um prejuízo horário. Caraca, é só eu parar para pensar assim, a minha cabeça começa a raciocinar dessa forma. E, gente, sempre quando colocou, deixou de observar as formalidades legais, se não está falando que o cara ganhou para isso, não está falando nada, é marca prejuízo horário. Deixa de observar, marca prejuízo horário, que você vai entender a linha de raciocínio. Beleza? Tá comigo até aqui? Eu sei que improbidade você já tem ideia de que improbidade é um ato errado, beleza? Que ele atenta contra o princípio, que ele gera enriquecimento ilícito e que ele gera prejuízo horário. E prejuízo horário e enriquecimento ilícito já bateu os dois, já engoliu, já guardou no seu coração. Já trouxe a ideia de que improbidade administrativa gera suspensão dos direitos políticos, perda da função pública e indisponibilidade dos bens. A gente já fez esse link, já armazenou no seu coração. Canário, e agora eu faço o quê? Eu fiz travei essa parte de conteúdo, trouxe a essência da administração, trouxe quem é direta, quem é indireta, quem pode praticar ato, quem não pode, e até o limite do valor da herança, se for o quê? Enriquecimento ou prejuízo, se for ato que atenta contra o princípio, não transfere o herdeiro, beleza? Um terceiro que não faz parte pode praticar improbidade? Sim, desde que ele induza, concorra ou se beneficie de qualquer uma das suas formas. Está no artigo 8º da 8429. Até aqui seu coração está batendo, de verdade. Respira fundo, que eu volto no próximo bloco para tacar fogo. Só não deixa de me seguir nas redes sociais lá, @professor Canário. Um beijo do Canário, fica com Deus e até a próxima. Valeu, galera. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, ela é a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseada em exercício da banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro. E essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo. E o primeiro programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui! Clique like.